Então, aqui, só para fechar essa geração F1. Então, quando dois alelos se encontram, né, dois fatores se encontram, um deles vai se sobressair em cima do outro. Um deles vai ser o dominante, vai dominar em cima do outro. E quem se sobressai vai ser sempre a característica dominante. E uma outra coisa que eu falei com vocês sobre o homozigoto recessivo, o homozigoto seriam duas letras iguais, né? Duas letras minúsculas ou duas letras maiúsculas. E aqui nesse caso, como nós temos uma letra maiúscula e uma letra minúscula, nós temos o heterozigoto, que vão ser dois fatores diferentes, né? Uma letra, aqui no caso, uma letra maiúscula com uma letra minúscula. Quando nós temos um heterozigoto, nós temos isso. Aqui, nesse caso, foi um heterozigoto dominante, porque esse heterozigoto tá carregando a característica dominante, que é a cor da semente amarela. Então, temos um heterozigoto dominante, tá bom? Então, como eu falei, o Mendel, ele percebeu uma coisa muito interessante. Ele percebeu que os dois alelos, né, os dois fatores, eles, na hora da formação dos gametas, vão se separar, se segregar para a formação de um gameta. Então, assim, o azão vai para a formação de um gameta e esse outro azão vai para a formação de outro. Aqui, o azão vai para a formação de um gameta e o azinho vai para a formação de outro. Então, na formação dos gametas, os alelos, os fatores, vão se segregar e depois esses fatores vão se juntar para fazer a fecundação. Na hora da fecundação, eles vão se juntar novamente para formar um novo indivíduo, uma nova planta, enfim. Então, os fatores eles vão se separar para formar os gametas e depois se juntam na hora da fecundação. Foi isso que o Mendel observou. E através dessa observação, foi aí que ele postulou a primeira lei dele, que é o princípio da segregação dos caracteres ou lei da segregação, que diz que os fatores que condicionam uma característica segregam-se, né, se separam na formação dos gametas. Estes, portanto, são puros com relação a cada fator. Então, a lei dele diz exatamente isso. Primeiramente, os alelos vão se separar e depois voltam a se juntar na hora da fecundação. Então, agora nós vamos colocar em prática essa primeira lei de Mendel, para relembrar tudo que a gente estudou até agora e colocando dentro desse quadro, né? Como eu falei que essa lei os achados, né? Não só essa lei. Os achados do Mendel, eles só foram reconhecidos mais de 30 anos depois da sua morte. Então, depois desse tempo, outros pesquisadores voltaram nos seus resultados e começaram a botar em prática esses resultados. E foi aí que construíram esse quadro, que é o que a gente observa muito nos estudos de genética, esse quadro, que é o quadro de Pinet, que era o nome do pesquisador, né, que fez esse quadro, que nada mais é uma demonstração na prática desses achados do Mendel, né? Então, vamos colocar aqui no quadro esses achados. Então, aqui nesse quadro, né, só para deixar claro, esse quadro não foi o Mendel que o fez. Os resultados foi dele e depois de mais de 30 anos foi desenvolvido esse quadro. Nesse quadro, nós podemos observar a característica cor da semente verde, que é a característica recessiva, né, como o Mendel postulou. Ela dá origem a dois alelos, um alelo azinho e outro alelo azinho. E aqui nós temos a característica cor da semente amarela, que vai dar origem a dois alelos, o alelo azão com o alelo azão. Então, na hora do cruzamento dessas duas plantas, nós vamos ter um alelo de cada uma, é como se fosse o pai e a mãe. Essa nova planta vai pegar um alelo de cada uma. Então, primeiro ela vai pegar um alelo
daqui, né? Então, ela vai pegar um azão e depois vai pegar um alelo aqui de baixo, que é o azinho. Então, ela vai fazer isso para todas as características dela. Todas as características. Ela vai fazer isso todas as vezes. Tem que completar. Tem alelo sobrando aqui, né? Então, tem que fazer esse cruzamento todo. Eu coloquei aqui embaixo também. Eu acho que é uma forma um pouco mais simples também. Às vezes, no quadro pode ficar não tão visual. Então, eu também coloquei aqui esse cruzamento, que seria, né? O azão com azinho. Cruzamento azão com azinho. Então, todas as letras tem que cruzar com todas as letras. Todas as letras do pai tem que cruzar com todas as letras da mãe. Então, aqui o azão, eu coloquei em laranja. Primeiro aqui em cima, o azão, ele vai ter que cruzar com a primeira letra daqui, que vai ser o azinho. E depois ele vai ter que cruzar com a outra letra daqui, que vai ser o azinho. E aqui também, o azão, aqui em roxo, vai ter que cruzar com a primeira letra, que é o azinho. E aqui embaixo vai ter que cruzar com a segunda letra, que também é o azinho. Então, aqui, agora vamos fazer no quadro. Então, um azão daqui, com um azinho daqui, dá azinho. Um azão daqui, com um azinho daqui, azinho. Agora, azão daqui, com azinho daqui, azinho. Azão daqui, com azinho daqui, azinho. Então, nós temos as 4 alelos, né? Que ficaram azinho. Então, vai ser 100% azinho. Olhando por aqui, esse azão daqui, com esse azinho aqui, azinho. Esse azão com azinho daqui, azinho. Esse azão com azinho daqui, azinho. Esse azão com azinho daqui, azinho. Então, fazendo assim ou fazendo assim no quadro, vai dar 100% azinho. Ou seja, tem aqui uma característica dominante, que é a cor amarela, e uma característica recessiva nesse quadrado. Então, o que vai ser? O dominante sempre vai sobressair sobre o recessivo. Então, aqui vai ser 100% azinho ou 100% cor da semente amarela, porque tem a característica dominante. Sempre que tiver a característica dominante, vai ser 100%, aqui no caso, cor da semente amarela, tá bom? Então, só para vocês relembrarem, esse quadro nada mais é do que esse experimento do Mendel aqui, colocando em prática aquele experimento do Mendel que eu já expliquei anteriormente, que ele observou na geração filial, que seriam os filhos, aqui é como se fossem os pais e aqui como se fossem os filhos. Ele observou nos filhos 100% de azinho, ou seja, 100% cor da semente amarela. Então, esse quadro aqui, de Pinet, está só confirmando os achados do Mendel. Depois de mais de 30 anos da morte do Mendel, os achados dele foram confirmados por esse quadro. E é assim que a gente demonstra, né, hoje, esses cruzamentos, né, dessa forma, nesse quadro aqui. Então, aqui só está confirmando os achados de Mendel. Mendel estava certo. Então, na segunda geração, aqui na geração F1, nós temos 100% cor da semente amarela. Então, aquela outra parte do experimento do Mendel, que ele foi gerar a terceira geração, que ele fez a autopolinização das plantas. Então, ele pegou a planta da cor de semente amarela, né, que era o azinho, que era essa geração dele aqui. Ele pegou ela. Então, essa planta gera um alelo azão e um alelo azinho. Então, ele deixou ela se autopolinizar, né? Ou seja, se autofecundar. Então, o cruzamento foi com ela mesma. Então, seria cruzamento de azinho também, né? Ela cruzou com ela mesma, então a característica genética é a mesma. Então, aqui também seria um alelo azão e um alelo azinho. E o que nós temos desse cruzamento foi, também botei aqui embaixo, para quem não conseguir se ligar aqui no quadro, porque pelo slide não dá para eu ir fazendo, né, na mão. Então, é aqui. Sempre vai ter, cada letra vai se ligar com cada letra do outro, né? De uma planta com a outra, de um indivíduo com o outro. Então, primeiramente, o azão, esse primeiro azão, vai se ligar com a primeira letra daqui, que é o azão. Então, vai ter azão. Aí, agora,
Esse azão vai se ligar com a segunda letra daqui do outro indivíduo, da outra planta, aqui no caso, que é o azinho. Então vai ficar azão, azinho. Azão, azinho. Aqui, no segundo, o azinho vai se ligar com o azão, que é a primeira letra do segundo. Então fica azão, azinho. Sempre lembrando que a característica dominante vai sempre se sobressair, né, com a característica recessiva. Por isso que aqui a gente sempre coloca o maiúsculo na frente, tá bom? Então aqui vai ser o azão, azinho. E aqui o azinho com a segunda, que é outro azinho. Então aqui vai ficar azinho, azinho. Então aqui nós temos um azão, azão, um azão, azinho, outro azão, azinho e um azinho, azinho. Então, 3 características dominantes para uma característica recessiva, né? Porque lembrando, se tiver um azão, vai virar dominante. Mesmo se for só um, não precisa ser 2. A maiúsculo, né? 2 azões. Não precisa ser 2, pode ser só um. Se tiver um azão, é uma característica dominante, que aqui no caso é a cor da semente amarela. Então aqui nós temos apenas uma característica recessiva para 3 dominantes. Então a proporção ficou 3:1, que quer dizer 1 azão, azão para 2 azão, azinho e 1 azinho, azinho, ou 75% de cor da semente amarela para 25% da cor da semente verde, né? Que nada mais eu coloquei aqui que é uma proporção genotípica, já vou explicar o que é isso, né? Que é o genótipo do indivíduo, a característica dele, do indivíduo, o alelo dele, né? Então, nós podemos observar essa observação nesse quadro, nada mais do que colocando em prática a lei do Mendel, o que o Mendel observou bem antes, anos antes, que foi o que ele observou aqui na geração F2, que ele observou que a proporção das plantas com a semente cor amarela era 3:1 cor verde, porque a característica amarela era dominante sobre a cor verde, que era recessiva. Então aqui é só colocando em prática o que o Mendel observou. Então o Mendel fez a parte teórica, mostrando tudo, e a gente observa que a gente consegue colocar em prática todos os ensinamentos do Mendel. Então o Mendel foi um visionário mesmo na época dele. Então, como eu mencionei de característica genotípica, nós temos a diferença do genótipo para o fenótipo. Para fechar essa aula, preciso deixar claro o que é um genótipo e o que é um fenótipo. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso. Genótipo vai ser o conjunto dos genes que o indivíduo possui. É característica genética, como eu falei. Ela vai ser azão, azinho, azão, azão, é o seu genótipo. Você está dentro de você, seu gene, seu conjunto de genes, que vai ser herdado do seu pai e da mãe, vai ser a combinação, né, dos genes do seu pai e dessa mãe. Lembrando que você recebe sempre um alelo do pai e um alelo da mãe, no caso da planta, né? Também é um alelo de uma planta, alelo da outra, e a gente, indivíduo, recebe um alelo do nosso pai, um alelo da nossa mãe. Então, o exemplo que eu botei aqui, a planta da ervilha vai ser homozigota dominante azão, azão, ou heterozigota azão, azinho em relação à cor da semente. Então é isso. É a característica genética, o conjunto dos seus genes. E já o fenótipo vão ser as características morfológicas, fisiológicas ou até mesmo relacionadas ao comportamento do indivíduo. Então o fenótipo vai ser o genótipo mais o meio ambiente. Por quê? Porque o fenótipo pode ter interação com o meio ambiente. Então uma pessoa que tem uma característica, o genótipo dela, ela herdou do pai e da mãe dela uma característica da cor da pele branca, ela pode mudar essa característica no fenótipo dela. Se ela pegar muito sol, uma pessoa que nasceu branca, mas pega sol todo dia, muitos anos, a cor dela vai mudar um pouquinho. Então ela vai mudar o fenótipo dela, mas ela não pode mudar o genótipo, ela não vai mudar a constituição dos genes dela lá, mas ela vai mudar o fenótipo. Ela pode ficar um pouco mais morena, né, por conta do sol, tá bom? Então, o fenótipo é aquela coisa, a característica observável que tem interação com o ambiente, e o genótipo é a constituição dos genes, o conjunto dos genes, tá bom? Do indivíduo.
Então é isso. Então, como conclusões do Mendel, só para recapitular tudo que eu falei até agora, ele observou que no organismo existe um par de genes que vai ser responsável por determinar uma característica, que são os 2 alelos, observou, né? Naquela época ele não chamou de alelo, não chamou de gene, porque ele não tinha essa informação. Porém, hoje em dia nós sabemos que a observação dele foi essa, que cada organismo vai ter um par de alelos, né, um par de genes que vai ser responsável por conferir uma característica. Os indivíduos parentais são capazes de enviar apenas um gene de cada par, que vai ser um fator, né, um alelo. Você vai receber um do seu pai e um da sua mãe. Quando ocorre a dominância de um fator sobre outro fator, apenas uma das características se manifestará, sempre a dominante. Então, é o que ele observou na cor da semente amarela e na verde, né? Que a cor amarela era uma característica dominante, então ela vai sempre se sobressair sobre a característica recessiva. E para todas as observações, eu mostrei aqui um exemplo da característica cor da semente, mas como eu falei no começo da aula, o Mendel não observou só isso, ele fez isso para todas aquelas 7 características. Então ele foi observando tamanho da planta, cor da folha, da flor, cor da semente e característica da vagem, formato da vagem e etc. Ele observou para tudo isso quem era a característica dominante e quem era a característica recessiva. E todos os genes são transmitidos através dos gametas dos indivíduos parentais, né? Então é isso, o Mendel conseguiu concluir como a pergunta dele inicial, como as características elas eram transmitidas de geração para geração, que são através, né, dos genes. Então foi isso que o Mendel conseguiu concluir na sua primeira lei de Mendel. Então é isso. Até a próxima aula. Nós vamos fazer exercício mais para fixar melhor esse conteúdo, tá bom? Então é isso. Obrigada. Qualquer dúvida, pode tirar aqui comigo no chat que eu vou estar online, tá bom, gente? Beijos, até a próxima aula.